À sombra do carreador na zona rural de Alpercatas, havia um antigo carreador que cortava o mato fechado como uma cicatriz. Era uma trilha de terra batida, onde o tempo parecia não passar, usada por tropeiros antigos e, dizem, por coisas que não deviam andar por ali. A história começa com o sumiço de um lavrador, seu Zé Matias, que resolveu atravessar o carreador depois da reza da noite. Tinha pressa, queria voltar logo para o rancho. Levava uma lamparina e um facão. Nunca mais foi visto. Dias depois, encontraram a lamparina no chão, ainda com cheiro de querosene. E marcas, não de pés, mas de cascos. Como se algum bicho enorme, bípede, tivesse caminhado por ali. Havia também pegadas de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado pela terra. Quem mora por ali diz que o carreador não é um caminho, é uma passagem. À noite a trilha ganha outra cor, como carvão molhado. E há uma sombra, uma forma alta, de chapéu largo e olhos vermelhos como brasa, que aparece quando a lua se esconde. Ela não anda. Ela desliza e observa, uns dizem, que é a alma de um tropeiro que matou os companheiros por ouro escondido. Outros falam que é um enviado do inferno, caçando os que quebram promessas. O certo é que quem vê a sombra não volta inteiro, ou volta sem fala, sem olhos, sem alma. A noiva da encruzilhada. Numa estrada de chão vermelho entre as cidades de Brejolândia e Morro Seco, há uma encruzilhada marcada por uma cruz de madeira torta e um buquê de flores sempre murchas. É ali que aparece, em noites de lua cheia, a noiva da encruzilhada. Dizem que seu nome era Helenice e que foi deixada no altar por um sujeito covarde que fugiu com a prima dela na noite do casamento. Desesperada, correu até a encruzilhada e ali se enforcou com o próprio véu, amarrando a ponta numa árvore retorcida que já não existe mais. Desde então, caminhoneiros, motoqueiros e até cavaleiros solitários contam a mesma coisa. Veem uma mulher de vestido branco, sujo de barro e sangue seco, pedindo carona. Os que param somem. Os que passam direto dizem que ela surge no banco do carona, fria como a morte, sussurrando o nome do noivo traidor. O mais assustador, dizem, é que toda vez que ela aparece, um dos 3 caminhos da encruzilhada desaparece por horas, como se a realidade se curvasse ao luto dela. Uma vez, um andarilho achou o buquê no chão e levou para casa como lembrança. 3 dias depois, seu corpo foi achado com um vestido de noiva improvisado e uma corda de lençol no pescoço. No chão, o bilhete. Agora estamos casados. O menino sem boca. Na pequena comunidade de Capão do Angico, havia um orfanato desativado, construído sobre as ruínas de uma antiga senzala. Por décadas, ninguém ousava entrar. Até que um grupo de curiosos resolveu filmar lá dentro, para um canal de internet. Encontraram só escombros, mofo e uma cadeira de madeira no meio da sala principal. Mas nas filmagens, surgiu algo que ninguém viu na hora. Uma criança magra, de pés descalços e roupas antigas, parada no canto da sala, encarando a câmera. Sem boca. Desde então, começaram os relatos. Crianças da região passaram a ter pesadelos com um menino que tenta gritar, mas só faz barulho de vento. Outros dizem que ele aparece nos espelhos ou nas janelas, sempre pedindo com os olhos para ser ouvido. A benzedeira local afirma que o menino foi silenciado à força, que teve a boca costurada por freiras que queriam esconder um segredo. Talvez ele tenha visto algo. Talvez tenha dito o que não devia. A cada novo relato, uma marca aparece nas paredes do orfanato. Desenhos toscos, infantis, de rostos com a boca riscadas. E sempre ao lado, a palavra ouve escrita ao contrário. Rezam que se alguém conseguir ouvir o que ele quer dizer, será o último som que escutará na vida. A velha da cabaça no povoado de Pedra Miúda viveu uma mulher chamada Belmira, conhecida como curandeira e parteira. Morava sozinha num casebre de barro, cercada de mato e silêncio. Diziam que ela falava com cobras, cozinhava com pedaços de gente e usava uma cabaça preta pendurada na cintura, de onde tirava soluções para a vida e a morte. Certa vez, uma criança morreu no parto. A mãe, enlouquecida, acusou Belmira de ter roubado a alma do bebê.
Reuniram o povo e queimaram a casa com a velha dentro. O fogo subiu alto, mas ninguém encontrou ossos depois. Desde então, dizem que nas noites de lua nova, uma velha de cabelos de cipó e pele de cinza ronda as casas onde há recém-nascidos. Ela vem descalça, arrastando a cabaça no chão que emite um som de chocalho seco. Quando alguém escuta o som, é tarde demais. O bebê desaparece. E no berço só resta um pano branco dobrado, com uma cabaça desenhada a carvão. Alguns juram que, se você seguir o som da cabaça até o mato, vai encontrar Belmira sentada numa pedra, ninando um boneco de barro, e se olhar nos olhos dela, vai ver todos os rostos que ela levou dentro daquela cabaça maldita. O cemitério, que anda em Monte Seco, havia um pequeno cemitério de beira de estrada, esquecido entre o mato e a cerca de uma fazenda antiga. Simples, com cruzes tortas e nenhuma lápide escrita. Era o descanso de indigentes, andarilhos e desafortunados. Certa noite, um caminhoneiro que parou perto jurou ter visto uma procissão saindo dali. Mas não havia velas, nem cânticos, apenas corpos, andando em silêncio absoluto. Rosto nenhum. Era visível. Só palidez, roupas podres e passos no barro. Desde então começaram os relatos de que o cemitério se move. Ele muda de lugar. Aparece em lugares diferentes, no meio da plantação, atrás da escola abandonada, na beira do rio seco. Onde ele aparece, alguém desaparece. Os antigos dizem que ele procura os que não foram enterrados direito, os que morreram sozinhos, sem nome ou sem reza. E que se você ver uma cruz cravada na sua porta, é porque sua cova está esperando, e ela vai chegar. Junto com o cemitério inteiro. O padre sem olhos numa igrejinha, afastada de Morro do Espírito Santo, havia um padre chamado Cícero. Rezava bonito, ajudava os pobres, mas carregava um segredo. Fazia exorcismos escondido da igreja. Usava métodos antigos, proibidos. Invocava nomes que não se devia dizer. Um dia foi chamado para ajudar uma menina que falava línguas estranhas. Entrou com a Bíblia e uma vela. A vela nunca apagou, mas o padre saiu sem os olhos. Ainda respira, dizem. Vive trancado no fundo, da igreja acorrentado. Mas às vezes, nas madrugadas, ele anda. Ouvem os passos dele entre os bancos, murmurando salmos distorcidos. Onde ele passa, as velas acendem sozinhas. E se alguém olha direto para ele, sangra pelos olhos. A diocese tentou fechar a igreja, mas os moradores não deixam. Dizem que, se destruírem o templo, o que está dentro sairá. E ele já não enxerga, mas sabe onde cada um mora. A mulher do poço. Na pequena Vila dos Ventos havia um poço antigo que não dava mais água há anos, mas o povo evitava ir até lá. Diziam que algo tinha sido selado dentro dele, algo que não deveria ser solto. E às vezes, quando o vento sopravinha da montanha, um lamento podia ser ouvido vindo do fundo do poço. A história é de Maria Lúcia, uma mulher que sumiu misteriosamente depois de passar uma noite no campo. Ela estava grávida de 8 meses, e muitos acreditam que seu bebê morreu dentro do poço antes mesmo de nascer. A mãe, desconsolada, teria se atirado lá dentro, enlouquecida pela dor. Desde então, quem passa perto do poço, especialmente à noite, jura ouvir o choro de uma criança. Quando se aproxima, vê a silhueta de uma mulher alta, com olhos de vidro escuro e um vestido sujo de barro, com os braços estendidos para fora, como se pedisse socorro. Os que se atrevem a olhar de perto relatam um terrível sofrimento. Os gritos da mulher parecem ecoar na alma, e os olhos de vidro miram diretamente para o fundo de seu coração. Nenhuma pessoa ousou se aproximar do poço depois disso, mas os mais corajosos dizem que à noite podem ouvir os passos dela arrastando o vestido em direção ao centro da vila. E quando a lua cheia brilha sobre o poço, os lamentos se tornam mais próximos, mais reais. O roqueiro da estrada, de terra na estrada de terra que liga a cidade de São José do Sertão a Santa Fé, existe uma velha fábrica de tijolos abandonada, onde as pessoas costumavam ouvir nos fins de semana sons de guitarra e bateria tocando sozinhos. O dono da fábrica, um homem estranho chamado Roque, foi encontrado morto na entrada da fábrica com as mãos esmagadas
como se tivesse sido atacado por algo invisível. Acontece que, antes de morrer, Rock tinha um sonho: criar a maior banda de rock do sertão. Passava noites e noites tocando, ensaiando, mas nunca conseguiu alcançar o sucesso. Um dia, no auge da sua obsessão, ele desapareceu. O povo diz que Rock fez um pacto com forças do além, pedindo fama e reconhecimento, mas em troca, ele deveria oferecer sua alma. O problema é que ele traiu o pacto, buscando sempre mais. E assim pagou com a morte. Agora, quem viaja pela estrada durante a noite, especialmente quando há névoa, afirma ouvir os sons de uma guitarra elétrica distorcida, acompanhada de uma bateria que parece ecoar do fundo da fábrica abandonada. Quando se aproxima, vê uma sombra de um homem tocando freneticamente, mas seus dedos estão tortos, como se estivessem se quebrando a cada acorde. Dizem que ele toca até a alma de quem ouve e que quem não tomar cuidado verá sua vida se desfazendo, pedaço por pedaço, como um riff de guitarra descontrolado. O fantasma da estrada dos imigrantes. Na estrada que leva aos Cafundós de Limoeiro do Norte, existe uma curva onde os carros simplesmente param de funcionar, como se algo os impedisse de passar. O povo chama essa curva de a curva do imigrante. Tudo começou com um homem estranho, de roupas sujas, que apareceu na vila no início do século passado. Ele se chamava Antônio, um imigrante que dizia ter vindo do norte da Europa, fugindo de uma maldição ancestral. Antônio se instalou na pequena vila e, após alguns meses, começou a se comportar de forma estranha. À noite, saía para dar longos passeios pela estrada, sempre em silêncio, como se estivesse seguindo alguém ou algo. Uma noite, ele desapareceu. Nunca mais foi visto. Mas a partir de então, a estrada começou a ser associada a fenômenos estranhos. Os motoristas que passavam por ali relatavam sentir uma presença, uma sensação de frio intenso, como se algo os estivesse observando de perto. Mas o mais estranho acontecia à noite. Se alguém parasse na curva e fizesse silêncio absoluto, começava a ouvir um sussurro. Primeiro baixo, depois mais claro. Você viu? Você viu? Alguns motoristas desesperados voltaram para casa e contaram que tinham visto o rosto de Antônio, de olhos vazios, observando-os pela janela do carro. Outros dizem que a estrada engole quem passa, deixando-os perdidos, andando em círculos até o amanhecer. O gato preto da fazenda de 8 irmãos. Fazenda de 8 irmãos era conhecida por sua prosperidade, até que uma série de tragédias atingiu os donos. Todos os filhos do fazendeiro morreram de maneira misteriosa, um após o outro. A última morte foi a do caçula, Henrique, que se afogou no rio da fazenda em uma noite sem luar. O fazendeiro, inconsolável, procurou todo tipo de solução. Foi então que um estranho apareceu, dizendo que poderia trazer os filhos de volta. O preço, no entanto, seria alto. O fazendeiro aceitou sem hesitar. Na noite seguinte, uma grande tempestade se abateu sobre a fazenda, e o fazendeiro viu em sua varanda um gato preto de olhos brilhantes. O animal lhe ofereceu um feitiço, um pacto, dizendo que ele poderia trazer seus filhos de volta, mas em troca, ele teria que entregar a alma de alguém da família. O fazendeiro aceitou. Nos dias que se seguiram, seus filhos começaram a aparecer nas sombras. Não falavam, não comiam, mas os viam em todas as partes da fazenda, cada vez mais pálidos, mais frios, mais ausentes. Dizem que o gato preto ainda ronda a fazenda. Ele aparece em noites sem lua, com seus olhos brilhantes, e sussurra segredos aos que se atrevem a ouvir. Quem o vê ou quem o toca está destinado a se tornar parte do feitiço, a se juntar aos filhos mortos. E sempre que um gato preto surge na fazenda, um novo espírito se perde. O som da pedra do morro, na vila de Pedra Branca, existe uma enorme pedra no topo do morro, que nunca parou de emitir sons. Durante o dia nada parece acontecer, mas à noite, quando o vento não sopra, um som abafado começa a ser ouvido. É um murmúrio contínuo, como se algo estivesse sendo arrastado na terra. Algo muito pesado. A lenda da Pedra do Morro remonta a mais de 200 anos, quando a vila ainda era um campo de batalha. Durante uma luta,
Um grupo de soldados estrangeiros foi emboscado ali, e muitos morreram afogados nas águas do rio abaixo. Mas antes de morrer, um dos soldados fez uma promessa, que suas almas se uniriam para formar uma rocha que jamais seria destruída. Desde então, cada noite, o som dos corpos se arrastando pode ser ouvido. Quem subir até o topo do morro, se ouvir o som da pedra, pode sentir que algo os observa de cima. Mas a pior parte é quando o som se torna um grito e a pedra começa a vibrar. Quem escutar o grito e não sair rapidamente, será arrastado pela pedra, caindo junto às almas perdidas. O Homem do Poço. Na beira de um vilarejo esquecido chamado Capoeiras do Sul, havia um poço de pedra, antigo e coberto por tampas de madeira grossa. Ninguém usava mais aquele poço. Diziam que a água tinha secado há muito tempo. Mas o que morava lá dentro não precisava de água. Ele esperava em silêncio por passos curiosos. Chamavam-no de o Homem do Poço, mas ele não era exatamente homem. Quem o viu e sobreviveu para contar, disse que seus olhos eram pálidos como leite talhado, e sua pele se confundia com o limo da parede interna do poço. Os dedos eram compridos, com unhas curvas e ocas como conchas. E a boca era a parte que mais assombrava. Não se abria. Ela rachava a pele da cara de cima a baixo, num sorriso que partia o crânio ao meio. O povo dizia que ele aparecia para aqueles que gritavam no poço em tom de brincadeira. Alô! Bastava isso e o eco virava outro. A voz que voltava não era mais a sua. Era mais grave, devagar, como se estivesse falando com barro na garganta. Crianças desapareceram. Bichos de criação eram encontrados mutilados ao redor do poço, como se arrastados por alguém que saíra lá de dentro. E em noites de chuva, quando o chão encharcava e a madeira apodrecia, podiam-se ver marcas de dedos na lama, como se algo tivesse saído e voltado. E o mais estranho, nunca chove sobre o poço. A água escorre ao redor, mas nunca molha a tampa. Como se algo ali repelisse a bênção da chuva. Como se estivesse eternamente seco, eternamente sedento. Uma noite, um rapaz chamado Iago, bêbado de coragem e pinga, decidiu tirar a tampa. Fez isso diante dos amigos. Riram, filmaram, mas o vídeo nunca apareceu. Só a camisa ensanguentada de Iago, pendurada numa árvore, a mais de 800 metros do poço. E no chão, escrito com letras grossas de lama: agora ele bebe. Desde então, todo ano alguém desaparece na semana do aniversário da cidade. E sempre há um som novo ecoando do poço. Às vezes choro, às vezes riso, às vezes seu próprio nome. A costureira dos sonâmbulos, na cidadezinha de Itabira Velha, onde as casas guardam mais histórias do que gente, surgiu uma figura de dar arrepios. A costureira dos sonâmbulos. Diz o povo que ela só aparece durante o sono. Mas não é sonho. É sono de quem dorme de janela entreaberta e alma desprotegida. Tudo começa com um som agudo, como se uma agulha estivesse riscando um prato. Depois vem um torpor estranho, e então a presença. Ela é magra, quase translúcida, coberta por véus de renda sujos de sangue seco. Seus olhos estão costurados com linha preta, e mesmo assim ela enxerga. Medindo os corpos com fita métrica, sussurra medidas e murmura: esse ainda não cabe no manto. Quem acorda a tempo a vê parada, inclinada, analisando cada costela, cada dobra de carne. E quem não acorda, acorda depois, com cicatrizes, marcas de pontos no pescoço, pulsos e boca. Como se tivesse sido alinhavado vivo, com pressa e crueldade. Outros nunca mais voltam. Alguns voltam costurando compulsivamente, de olhos vazios, mãos que não param como marionetes invisíveis, roupas que ninguém usa, mantos gigantescos com partes humanas. Um deles, um senhor idoso, foi encontrado morto em casa, cercado por manequins vestidos com pele humana. Em cada manequim um nome da vila. Um caderno foi encontrado junto ao corpo. Nele, desenhos, instruções, a silhueta de um vestido formado por pedaços costurados e um aviso: quando o manto estiver completo, ninguém mais acordará.
Desde então, Itabira Velha dorme com as janelas trancadas. Ninguém deixa agulha ou linha sobre a mesa. E se você ouvir o som de costura durante a madrugada, não se levante. E nunca olhe para o espelho, porque ela também costura reflexos. O toco que sangra em um canto afastado do interior do Goiás, há uma trilha esquecida, que leva a uma clareira onde repousa um toco de árvore. Parece comum, até que você se aproxime. Ele sangra. O sangue é espesso, escuro, fétido como ferro podre. Ele escorre lentamente, mesmo nos dias secos, mesmo no frio, como se o toco tivesse um coração batendo lá dentro. E tem gente que diz que tem mesmo. Conta-se que Neco Barbosa, um lenhador rude e cruel, tentou derrubar a árvore com ódio. Ela não queria cair. Ele a golpeou com raiva por 3 dias seguidos, sem descanso, até desaparecer. Nunca encontraram o corpo, só o machado, cravado no toco, coberto de sangue. Desde então, ninguém mais conseguiu tocar o toco. Quem tentou, perdeu as mãos ou ficou cego. Uma moça certa vez encostou por curiosidade. Passou meses ouvindo vozes saindo do chão, até que enlouqueceu e se jogou na fogueira do curral. Reza a lenda que o toco é feito de carne petrificada e que nele habita o espírito da floresta, punindo todo aquele que corta a mata com fúria. À noite, o som de um machado pode ser ouvido, e passos firmes arrastam-se ao redor da clareira. É Neco, dizem, tentando terminar o serviço, mas a árvore já o devorou. Agora, ela quer mais. Uma vez por ano, durante a lua de sangue, o toco pulsa, e uma raiz brota dele, com algo pendurado na ponta. Um olho, um pedaço de língua, um anel de noivado. Os velhos dizem, a mata não esquece, a mata devolve, mas sempre pior. O trem das 3h03 na cidade de Araras do Norte, os trilhos foram arrancados há décadas. O trem parou de passar. Mas toda sexta-feira, às 3h03 da madrugada, ele volta. Sem maquinista, sem farol. Só uma locomotiva negra como carvão morto, com vagões enferrujados e janelas cobertas de fuligem. Ele surge na névoa, assovia um apito rouco e leva gente. Gente dormindo, gente caminhando, gente que olha para trás ao ouvir o som. Não precisa embarcar. Basta ver, basta ouvir. O trem decide quem vai, quem volta. Se volta, volta diferente. Olhos secos, sem expressão. Gente que fala, com uma voz que não é sua. Gente que nunca mais sonha. Gente que escreve nomes nas paredes de trás para frente. Dona Ruth, a única que sobreviveu, escreveu uma frase no chão da varanda antes de desaparecer para sempre. Se ele apitar, tampe os ouvidos e ore, porque aquele trem não leva a gente. Viva! Ele ensina a morrer. Desde então, toda a casa em Araras do Norte mantém um sino pendurado nas janelas. Se ele balançar às 3h03, é melhor rezar. O trem está passando e pode estar te procurando. O que ninguém conta, o que o povo tem medo de admitir, é que o trem agora passa 2 vezes. Primeiro para buscar, depois para devolver o que não serve mais. E quando ele devolve, é melhor não abrir a porta, porque às vezes ele traz você mesmo de volta. Mas errado. O sino da escola abandonada, em uma estrada de terra que liga nada a lugar nenhum, a uma velha escola abandonada, conhecida pelos poucos moradores do entorno como o lugar que a infância esqueceu. Ela tem paredes rachadas, janelas sem vidro e um sino no telhado que dizem nunca parou de tocar, mesmo sem vento, mesmo sem ninguém por perto. A escola foi desativada após um incêndio repentino nos anos 50. Dizem que o fogo começou sem causa aparente e consumiu 3 salas inteiras em minutos. Ninguém morreu oficialmente, mas há registros não oficiais escondidos entre páginas mofadas do cartório sobre 5 crianças que nunca voltaram para casa. Desde então, o sino toca às 6 da tarde, sempre às 6. Quem se aproxima da escola depois dessa hora ouve o som metálico e seco que reverbera direto no peito. Não é um som comum. Ele ecoa dentro da mente, fazendo os pensamentos rangerem. Quem fica por tempo demais, enlouquece, literalmente. Reza a lenda que as crianças ainda estão lá dentro,
presas entre as paredes queimadas. Que o fogo nunca foi apagado, só escondido nos cantos escuros esperando companhia. Alguns juram ver sombras pequenas correndo pelos corredores, risos distorcidos ao longe e, às vezes, uma música infantil sendo tocada ao contrário. Uma professora aposentada, Dona Marli, tentou investigar certa vez. Entrou na escola antes das 6 com uma vela e um terço. Encontraram só a vela no dia seguinte, derretida, e o terço trançado no formato de uma criança com os braços cruzados. Dizem que se o sino tocar 3 vezes seguidas, é porque alguém lá dentro está tentando sair ou entrar no seu lugar. O mais assustador, às vezes o sino toca durante o dia e ninguém percebe, a não ser quem ainda tem alma de criança. O bicho do salgueiro seco num brejo antigo do sul de Minas, há uma árvore solitária, um salgueiro seco, retorcido, que nunca deu folhas. Dizem que ele cresceu em cima de um túmulo esquecido e que suas raízes se alimentam de ossos e promessas quebradas. Mas o que apavora não é a árvore, é o que vive dentro dela. O povo chama de bicho do salgueiro seco. Ninguém sabe o que é, só o que ele faz. As vítimas sempre têm algo em comum. Prometeram algo a alguém e não cumpriram. Promessa de casamento, dívida não paga, juramento quebrado. O bicho sente, e ele vem. Primeiro aparecem galhos secos dentro de casa, no travesseiro, no fogão, no sapato. Depois, começam as coceiras, na nuca, nas costas, dentro da boca. Por fim, vem o cheiro de terra molhadas e a raiz. A vítima começa a ser tomada por dentro. Exames mostram nada, mas ela sente algo crescendo por dentro, como se uma planta estivesse tomando seus órgãos. E um dia, ela some. E dias depois, brota um novo galho seco no salgueiro. Os mais antigos dizem que o bicho é o espírito de um menino abandonado por juramento de adoção. Morreu esperando, debaixo da árvore. Agora, toda vez que alguém mente ou jura em falso perto do salgueiro, ele acorda. E se você escutar barulhos de raízes quebrando madeira sob o assoalho, já é tarde. A mãe do Barro Preto, nas margens do rio Barro Preto, perto de um povoado, onde o tempo parou, dizem que uma mulher aparece coberta de lama, chorando com um bebê morto nos braços. Ela não fala, só chora. Mas seu choro é grosso, como se tivesse pedras na garganta. Ela se arrasta na beira do rio, dia e noite, tentando limpar o corpo do filho com a água suja. Mas a sujeira nunca sai. A história conta que ela era parteira, que matou seu próprio bebê num parto difícil e, enlouquecida, passou a sequestrar outras crianças para substituir o seu. Mergulhava os corpos no barro, tentando fazer com que o rosto da criança morta mudasse. Mas não mudava. Então, ela chorava e recomeçava. Hoje dizem que ela aparece quando há recém-nascido na vila. Quem ouve um choro estranho durante a noite deve tapar os ouvidos e colocar sal grosso nas janelas. Se olhar pela fresta e vê-la, ela entra. Dizem que o barro que cobre seu corpo queima como ácido e que sua boca não é boca, é uma rachadura, cheia de dentes pequenos de leite, dentes de criança. Se você ouvir batidas lentas na porta 3 vezes e depois um sussurro pedindo água para o neném, corra, porque se ela entrar, o próximo rosto a aparecer nos braços dela pode ser o do seu filho. O cão do campanário na antiga igreja de Pedra do Alto, o campanário ainda resiste ao tempo, mas ninguém toca o sino, porque dizem que lá vive um cão preto grande como bezerro, com olhos vermelhos como brasa. Chamam-no de o cão do campanário. Ele apareceu depois que o padre local foi encontrado enforcado com a própria batina, com símbolos estranhos cravados no peito. Desde então, o sino toca sozinho, e o cão é visto vigiando do alto da torre. As pessoas que o veem de perto descrevem um cheiro de enxofre, calor súbito e uma sensação de que seus pecados estão sendo pesados ali mesmo. Quem mente perto da igreja começa a sangrar pelas gengivas. Quem rouba vê sua mão enrugar. Dizem que o cão protege os segredos da torre, que o sino não é mais instrumento de chamada, mas de julgamento, e que cada badalada anuncia uma alma levada. Certa vez, um grupo de jovens tentou filmar o interior da torre.
Só um deles voltou, sem os olhos, e com a língua arrancada. Ele desenhou no chão com o sangue o que parecia ser um cão de 7 patas. E o mais aterrorizante: às vezes, o sino toca de dentro para fora. A ponte de areia, que engole gente, há uma ponte no sertão da Bahia, feita de tábuas velhas e pilares de areia compactada. É impossível, dizem, que ela ainda esteja de pé, mas ela resiste. E devora quem atravessa, não é toda vez. Às vezes a pessoa atravessa e nada acontece. Mas se ela tiver medo, medo de verdade, a ponte sente e afunda. Quem cai não grita, não há som. Só um silêncio repentino, seguido por bolhas na areia abaixo, e um gosto de terra que fica no ar. Dizem que debaixo da ponte mora algo antigo, algo que vive do pavor. Um bicho que tem boca de areia e olhos de lama. Ele sente quando alguém pensa em desistir no meio da travessia. E aí ataca. Uma criança chamada Lúcio foi a última a desaparecer. A bicicleta foi encontrada inteira, do outro lado da ponte, mas ele nunca chegou. Os pais ouviram ao longe o som de algo sussurrando. Mais um, mais um. E à noite, se você se deitar sobre a madeira da ponte, com o ouvido colado nela, pode ouvir vozes, pedindo ajuda, sussurrando, orações, ou gargalhando, porque quem afunda não morre. Eles ficam esperando a ponte trazer companhia. O Homem do Chapéu Quebrado. O chamado nas sombras. Na pequena vila de São Lourenço, no interior profundo do Brasil, uma história antiga circulava pelos moradores, sempre murmurada entre as sombras, em sussurros abafados, como se o vento pudesse ouvi-la e denunciá-los. Falar dele era um risco, mas quem não o fazia se arriscava a ter sua alma marcada. Diziam que há mais de 50 anos havia um homem que usava um chapéu de abas largas e um casaco escuro, de tecido grosso, que o cobria quase por completo, escondendo-lhe o rosto. Ninguém sabia o seu nome, mas todos sabiam que ele não era de lá. Ele apareceu uma noite como um estranho espírito saindo da neblina e logo se instalou nas ruas de terra batida, entre as casas simples de madeira e os campos de pastagem. Sua presença não causava alvoroço, mas sempre trazia uma sensação de desconforto, algo que se arrastava atrás dele como uma sombra viva. Cada morador tinha uma versão diferente sobre ele, mas todos concordavam que seu chapéu estava sempre quebrado de uma maneira peculiar, com uma linha fina cortando sua aba, como se tivesse sido rasgada, mas jamais reparada. Os mais velhos, em suas conversas à noite, diziam que o homem não usava o chapéu por vaidade ou estilo, mas que ele era uma marca de maldição, um sinal de que algo terrível estava por vir. E foi nessa mesma noite que o primeiro caso aconteceu. Maria, das Dores, uma jovem do vilarejo, teve um encontro fatal com o homem. Ela estava a caminho de casa, depois de visitar a mãe doente, quando na curva da estrada viu uma figura solitária à sua frente. O homem do chapéu quebrado estava ali, parado, como se a esperasse. Seus olhos, obscuros e penetrantes, não brilhavam. Eram olhos sem vida, como os de uma estátua feita de pedra. "Senhor, o que faz aqui?" perguntou Maria, sentindo um calafrio subir pela espinha. Ele não respondeu. Apenas apontou para o campo ao lado, onde a escuridão era mais espessa do que nunca, e fez um gesto como se convidasse a jovem a segui-lo. Maria hesitou, mas algo em seu interior a impeliu a dar um passo à frente. A cada passo que dava em direção a ele, sentia que algo se fechava ao seu redor, como se a luz do mundo estivesse se apagando lentamente. Ela não percebeu, mas o destino daquela noite já estava selado. Capítulo 2. O caminho para o abismo. Maria seguiu o homem, ou talvez fosse ele quem a guiasse, pois não se lembrava de decidir ir atrás dele. O vento soprou mais forte, e quando ela olhou para trás, a vila já não estava mais visível. O campo se estendia à sua frente, sem fim, uma escuridão densa, onde a luz das estrelas mal tocava a terra. Foi então que ouviu a primeira palavra vinda do homem do chapéu quebrado. "A verdade está enterrada aqui." Ele apontou para um buraco profundo, coberto por uma fina camada de terra. O ar estava impregnado de um cheiro de algo apodrecido. O homem começou a cavar com suas mãos. Sua figura sombria,
se misturando à neblina espessa que começava a surgir. O som da terra, sendo arrancada, ecoava como uma batida de tambor. Maria observava sem mover-se, como se algo a mantivesse ali, como se suas pernas não a respondessem mais. Quando o buraco foi cavado o suficiente, ele se afastou, deixando que ela se aproximasse. O que estava ali não era algo que Maria pudesse compreender de imediato, mas sua mente começava a tomar forma daquilo que a visão lhe mostrava. Era uma caixa coberta de marcas estranhas, que pareciam se mover à medida que ela se aproximava. "Abra", ele ordenou, em um tom baixo, quase inaudível. Maria, agora tomada por um sentimento de pavor, sentiu uma presença ali, uma força invisível que a controlava. Sem entender, sem querer, ela se agachou e abriu a caixa. A primeira coisa que viu foi uma carta envelhecida, de um tom marrom escuro, quase negro. Ao tocar o papel, uma sensação de queimadura a percorreu. Mas ao abrir, o que encontrou foi um nome, o nome do próprio vilarejo: São Lourenço. No momento em que leu isso, a caixa começou a vibrar violentamente, como se um espírito fosse libertado de dentro dela. O homem se aproximou. Seus olhos agora visíveis eram como duas esferas de breu, fixas e sem vida. E então, com uma voz tão baixa que parecia um sussurro vindo das profundezas, ele disse: "Agora, você sabe. O que está enterrado aqui não é só o corpo, mas a história que ninguém ousou contar." O ar ficou espesso, e a sensação de que algo muito antigo e terrível estava prestes a acordar tomou conta de Maria. Ela olhou para o homem, e ele, com um movimento brusco de suas mãos, fez com que ela voltasse seus olhos para a caixa. Dentro dela, agora, algo se mexia. Era uma alma aprisionada, presa ali há muito tempo. Capítulo 3. O peso da verdade Maria correu de volta, mas seus passos não a levavam para longe o suficiente. A vila estava ali, mas de uma maneira diferente, como se a percepção de tempo tivesse sido distorcida. Tudo estava nublado, turvo, como se os próprios céus a observassem. E quando ela chegou à sua casa, seus pais não a reconheceram. O homem do chapéu quebrado nunca mais foi visto, mas ele deixara sua marca, um campo de almas perdidas, cujos gritos ecoam entre as sombras. As pessoas que tocavam a caixa, assim como Maria, estavam amaldiçoadas a nunca mais sair do vilarejo, presas a ele como espectros, sem saber, até o último suspiro, qual era a verdade enterrada. A noiva que chorava sangue. O casamento que ninguém esperava na aldeia de São Sebastião, havia uma tradição: casar à luz da lua cheia. Nenhum casal ousava desobedecer a essa norma, pois, segundo os mais velhos, a lua cheia era a bênção que selava o amor eterno. Mas em uma noite sombria, um casamento diferente ocorreu. Mariana, uma jovem de beleza rara, era a noiva. Seu noivo, Antônio, era um homem simples, mas de coração puro. O amor deles parecia perfeito aos olhos dos habitantes da vila, mas ninguém sabia o que Mariana escondia em seu passado. A história dela, envolta em mistério, só se tornava mais densa à medida que a noite do casamento se aproximava. No dia do casamento, a vila inteira estava reunida na igreja. Todos estavam encantados com a noiva, cuja beleza ofuscava as velas acesas. Mas havia algo estranho em seu olhar, como se estivesse olhando para algo além dos presentes. Ela parecia distante, como se sua alma estivesse presa em um lugar onde ninguém poderia alcançá-la. Quando chegou o momento de ela fazer os votos, algo incomum aconteceu. Seu rosto, antes radiante, foi tomando uma expressão de angústia, e seus olhos começaram a lacrimejar. Mas não eram lágrimas comuns. Eram gotas vermelhas, densas como sangue, que escorriam por suas bochechas, deixando um rastro escuro. Antônio, visivelmente preocupado, tentou enxugar-lhe o rosto, mas quanto mais ele fazia isso, mais o sangue se multiplicava, inundando a face da noiva. A vila ficou em silêncio, os presentes atônitos. Em um grito desesperado, Mariana revelou a verdade. Ela estava prometida a outro homem, muito antes de Antônio, mas ele a havia abandonado cruelmente. E naquele momento, ela sentiu que o único modo de vingança seria queimar seu próprio destino com o sangue do amor
que nunca seria correspondido. Quando Mariana fez essa revelação, o altar se iluminou com uma luz fria e prateada, como se a lua cheia se aproximasse mais do que nunca. Ela caiu de joelhos, implorando por perdão, mas o sangue não cessava. Antônio, desesperado, tentou levá-la para fora da igreja, mas os portões se fecharam sozinhos, como se a própria igreja estivesse possuída pela dor de Mariana. A noiva, com os olhos agora completamente vermelhos, levantou-se. "Eu sou a maldição", sussurrou enquanto sua voz se distorcia, ficando quase irreconhecível. Ela começou a andar em círculos, como se estivesse em transe, e seus pés não tocavam, mas o chão. O sangue que antes caía de seus olhos, agora se espalhava por todo o salão, formando um rio que parecia se alimentar de sua dor. Antônio tentou afastar-se, mas as sombras da igreja começaram a se esticar, se tornando figuras grotescas que o prendiam. Ele foi forçado a observar enquanto a noiva se transformava diante de seus olhos. O vestido de Mariana, antes branco e puro, ficou tingido de vermelho, como se o sangue da noite tivesse corrompido sua pureza. As lágrimas de sangue começaram a transbordar de seus olhos, e a cada gota que caía, ela parecia envelhecer. Seu rosto se desfigurava, ganhando uma expressão de dor indescritível, como se estivesse sendo arrancada de si mesma, e em cada passo, as palavras de vingança ecoavam em sua mente. "Eu sou a noiva de sangue. Eu sou a vingança." Os moradores da vila tentaram intervir, mas era tarde demais. Aquela noite marcou o fim de uma era para São Sebastião. A noiva que chorava sangue não era mais uma mulher, mas uma entidade que a cada noite voltava àquele altar para lembrar a todos de seu sofrimento eterno. Quando a última gota de sangue caiu do rosto de Mariana, ela desapareceu, deixando para trás apenas o vestígio de sua vingança. Os registros falam que, após essa noite, a igreja foi fechada e ninguém mais ousou se casar lá. Mas dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir o choro de Mariana ressoando pelas ruas vazias da vila, acompanhada por uma leve névoa vermelha. E se você estiver atento, poderá ver os rastros de sangue no chão, como se a noiva estivesse, de algum modo, ainda procurando por vingança. Capítulo 1. O mistério do banhado-á. Pequena cidade de Barro Preto era rodeada por vastos campos e florestas densas. Mas o lugar mais temido por seus habitantes era o banhado de pedra mole. Aqueles que ousavam atravessar o pântano em busca de madeira ou ervas raras sempre voltavam com histórias assustadoras sobre algo que os observava nas sombras. Mas ninguém ousava falar abertamente sobre o que se escondia lá. Certa manhã, um forasteiro chamado Joaquim chegou à cidade, com o semblante marcado pela curiosidade. Ele ouvira falar do banhado de pedra mole e se sentiu atraído pela ideia de descobrir o que realmente habitava aquele lugar. Aquelas histórias, com suas promessas de terror, só aumentaram sua vontade de investigar. Sem hesitar, ele partiu em direção ao banhadal, carregando apenas uma tocha e uma faca. À medida que se aprofundava, o terreno se tornava mais traiçoeiro. O pântano parecia engolir cada passo que dava, e a névoa espessa fazia com que os contornos das árvores desaparecessem. Ele sentiu que estava sendo seguido. Os sons ao redor se intensificavam, mas ele não podia distinguir o que os causava. Quando ele finalmente alcançou o centro do banhadal, o ar ficou ainda mais denso e a terra parecia vibrar. A tocha em sua mão vacilou e uma figura de sombra, monstruosa e deformada, surgiu das águas lamacentas. O bicho do banhado, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão, se aproximou. O bicho do banhado de pedra mole não era uma criatura qualquer. Ele tinha o corpo de um animal, mas sua face era humana, distorcida e cheia de ódio. Seus dentes eram longos e afiadas garras, e a cada passo, a terra se afundava mais e mais, como se o próprio pântano fosse uma extensão de sua alma. Joaquim tentou recuar, mas o terreno o traiu. Ele caiu de joelhos, o pântano grudando em suas pernas enquanto o bicho se aproximava. Ele sentiu uma pressão no peito, como se estivesse sendo sufocado pela presença de algo que já havia sido enterrado naquele lugar. O bicho rosnou e, em um movimento brutal, se lançou sobre ele.
Antes que fosse consumido pela criatura, Joaquim teve um vislumbre de algo nas profundezas da água turva. Um cadáver, afundado há muito tempo, que parecia ter sido devorado de dentro para fora, sua carne retirada por dentes cruéis. E foi nesse momento que ele percebeu. O bicho do banhado era uma maldição, uma entidade que se alimentava não apenas de carne, mas de medo, de almas perdidas. Joaquim não voltou da expedição. Quando os moradores da cidade tentaram encontrá-lo, descobriram apenas os rastros de suas botas, encharcadas de lama e sangrentas, que levavam até o centro do banhadal. Desde então, dizem que à noite, quando a lua cheia brilha sobre o pântano, é possível ouvir os gritos de Joaquim ecoando das águas profundas, e os mais corajosos que se aproximam demais acabam se tornando mais uma refeição para o bicho do banhado de pedra mole. A Casa dos Sussurros Eternos. O retorno à casa abandonada. Na cidade de Itapema do Norte, havia uma casa velha e isolada no topo de uma colina, conhecida por todos como a Casa dos Sussurros Eternos. Durante muitos anos, ninguém se atrevia a se aproximar, pois quem tentava entrar na casa voltava com histórias estranhas. Diziam que em suas paredes morava um mistério antigo, uma energia maligna que tomava a forma de sussurros ininteligíveis. Quando o jovem Lucas chegou à cidade, ele ouviu as histórias com ceticismo. Fascinado por lendas e folclore, ele se desafiou a explorar o local. Durante semanas ele tentava conversar com os moradores mais velhos, mas todos evitavam o assunto. Quando alguém se arriscava a falar, sempre dizia a mesma coisa. A casa fala, se ouvir nunca mais será o mesmo. Na noite em que decidiu explorar a casa, Lucas subiu pela colina, o vento gelado lhe batendo no rosto. Ele chegou até a porta, de madeira, que rangeu ao ser empurrada, mas não houve mais resistência. Dentro da casa a escuridão era espessa, como se a própria atmosfera estivesse tentando engoli-lo. Ele acendeu uma lanterna e começou a explorar. As paredes estavam cobertas de mofo e poeira, e o piso de madeira rangia sob seus pés. Mas o que mais o intrigava eram os sussurros, que começaram suaves, como um murmúrio distante. Lucas se aproximou de uma sala no fundo da casa, onde a porta estava entreaberta. Quando entrou, a lanterna tremeluziu, e a luz revelou imagens distorcidas nas paredes, rostos com expressões de dor e desespero, olhos que pareciam segui-lo. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então os sussurros se tornaram mais altos e mais claros, até que as palavras começaram a se formar em sua mente. Ajude-nos! A voz parecia vir de dentro das próprias paredes, como se os próprios tijolos estivessem vivos. A cada passo que Lucas dava, as vozes se tornavam mais intensas, mais desesperadas. Ele tentou resistir, mas uma sensação de vertigem tomou conta dele, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. A lanterna apagou-se de repente, deixando-o imerso em total escuridão. Quando ele fechou os olhos, uma visão apareceu diante dele. Ele viu figuras de antigos moradores da casa, que haviam sido vítimas de uma tragédia horrível. Eles estavam presos entre os mundos, condenados a sussurrar, a rogar por ajuda, mas sem jamais encontrar paz. Um deles se aproximou de Lucas. Seu rosto estava desfigurado, mas seus olhos eram profundos e tristes. Liberte-nos. A casa exige sangue. O preço é a liberdade. Lucas sabia que não poderia simplesmente sair, que algo havia se apoderado dele, algo que o ligava àquela casa, àquelas almas perdidas. Ele não podia mais ouvir os sussurros sem sentir que algo de muito mais terrível estava por vir. Quando ele tentou sair, as portas se fecharam sozinhas. As janelas foram bloqueadas por uma força invisível. Ele estava preso. Os sussurros aumentaram, em intensidade, agora acompanhados por uma música macabra que parecia vir do coração da casa. Ele finalmente entendeu. O preço da liberdade era o sangue. O sacrifício de alguém que estivesse disposto a dar sua vida em troca da paz para as almas aprisionadas. Naquele momento, a casa revelou sua verdadeira natureza. As paredes se abriram como bocas, e uma sombra gigante emergiu, uma forma antiga envolta em névoa.
Ela estendeu a mão para Lucas. Escolha, sussurrou, sua voz como o som de um rio fluindo para sempre. Sua alma ou a deles? Lucas fechou os olhos, sentindo uma dor intensa em seu peito. Ao abrir novamente, ele viu as almas ao seu redor, todas com expressões de terror, mas também de gratidão. Ele sabia que sua morte havia sido decretada, mas sua escolha os libertaria. Ele se entregou à casa e sua vida se apagou naquele instante. Quando o sol se levantou na manhã seguinte, a casa estava silenciosa e os sussurros cessaram. Mas ninguém jamais entrou na casa dos sussurros eternos novamente. E alguns dizem que, em noites de vento forte, ainda é possível ouvir os sussurros e ver uma sombra se movendo pela janela. O Padre que Nunca Morreu, capítulo 1. A lenda do Padre Tomena. Cidade de Rio Claro, um nome que sempre causava arrepio nos mais velhos era o do Padre Tomé. Ele fora o líder espiritual da cidade por muitas décadas, sempre amável e carismático, mas com um segredo escondido sob seu sorriso benevolente. Todos sabiam que ele era um homem muito devoto, mas havia algo em seu olhar que ninguém conseguia entender completamente. A primeira vez que os rumores sobre ele começaram a circular foi após sua morte, ou melhor, após o que deveria ter sido sua morte. O Padre Tomé faleceu de maneira repentina durante a missa de Natal, mas ao contrário de outros que tinham um fim tranquilo, ele não descansou. Na noite seguinte, os moradores da cidade ouviram o som de passos pesados na igreja e uma presença estranha começou a rondar a cidade. Capítulo 2. O retorno do Padre O. Padre Tomé apareceu à porta da igreja no dia seguinte, com seu vestuário de padre intacto e seu olhar penetrante como sempre. Mas algo estava terrivelmente errado. Sua pele parecia desfigurada, pálida e cadavérica, e seus olhos estavam vazios, como duas órbitas profundas e negras. No entanto, ele continuou a celebrar missas, e seus sermões eram mais intensos do que nunca. Ele falava de temas que assustavam até os fiéis mais devotos, sobre o sofrimento eterno, sobre almas perdidas e sobre a morte que nunca chega. O povo começava a desconfiar, e alguns corajosos decidiram investigar a morte do padre. Descobriram que ele havia sido enterrado em um caixão lacrado, e quando a terra foi escavada para abrir o túmulo, não havia vestígios de seu corpo, apenas o cheiro de carne putrefata e uma sensação de desconforto absoluto. Capítulo 3. A verdade por trás da imortalidade. Padre Tomé não era mais um homem, mas uma criatura que havia feito um pacto com forças além da compreensão humana para viver eternamente em troca de sua alma. Ele era imortal, mas de uma forma que o tornava algo entre a vida e a morte. Sua missão era amaldiçoar aqueles que entrassem em sua igreja, tornando-os parte de sua legião de mortos-vivos, condenados a vagar entre os vivos. Quando a verdade foi revelada, a cidade inteira se uniu para exorcizar a entidade que o Padre Tomé se tornara. Mas não foi suficiente. O poder do padre era muito grande. Aqueles que tentaram expulsá-lo nunca mais foram vistos. A cidade caiu em ruínas, e o nome do Padre Tomé se perdeu nas lendas. Alguns dizem que, em noites escuras, sua sombra ainda caminha pelos campos, buscando mais almas para sua condenação eterna. A Senhora da Chuva de Ferro. Capítulo 1. O encontro com a tempestade. Nos arredores da pequena cidade de Várzea Nova, havia uma antiga fazenda conhecida como a Fazenda do Solitário, que era cercada por campos secos e cheios de espinhos. Todos os moradores sabiam que o clima ali era diferente, como se a tempestade fosse uma presença constante. Mas ninguém se atrevia a ir até a fazenda, pois, segundo as lendas, quem se aproximasse de sua porta enfrentaria um destino terrível. A história da fazenda estava ligada a uma mulher chamada Helena, a Senhora da Chuva de Ferro. Diziam que ela possuía o poder de controlar o clima e invocar tempestades. Quando jovem, ela fora uma dona de fazenda amável, sempre disposta a ajudar os outros, mas algo a transformou em uma criatura distante, severa e cheia de raiva. Um dia, durante uma tempestade,
Helena desapareceu, deixando para trás apenas o som de sua risada insana, ecoando pelos campos. Décadas se passaram e a fazenda foi abandonada, mas de tempos em tempos, estranhas chuvas de ferro, pequenas pedras de metal que caíam do céu como gotas de chuva, assombravam a região. Ninguém sabia de onde vinham, mas todos acreditavam que a Senhora da Chuva de Ferro ainda estava viva, esperando o momento certo para retornar. Capítulo 2. A busca pela Senhora. João, um jovem curioso e aventureiro da cidade, decidiu investigar a fazenda do solitário. Ele ouviu rumores de que, em noites de tempestade, os ventos sopravam de forma estranha e as árvores ao redor da fazenda pareciam se curvar para um lado, como se estivessem sendo guiadas por uma força invisível. Mas o que o atraiu, de fato, foram os relatos de que um homem havia desaparecido ali há pouco tempo, supostamente atraído pela lenda da senhora. Quando João chegou à fazenda, a atmosfera estava carregada de tensão. Nuvens escuras cobriam o céu e o vento parecia sussurrar seu nome, chamando-o para dentro. Ele atravessou a entrada da fazenda e a sensação de estar sendo observado se intensificou. No momento em que pisou na porta da casa, ouviu um ruído abafado vindo do andar de cima. Subiu as escadas, sentindo o ar se tornar mais denso a cada passo. No topo, ele encontrou uma sala escura com velas antigas e símbolos esotéricos marcados nas paredes. Foi então que viu a mulher, uma figura alta, envolta por um manto negro, com olhos brilhantes e uma expressão de raiva silenciosa. Ela estava de pé, olhando para a janela, enquanto a tempestade lá fora começava a rugir. "Você veio atrás de mim?" perguntou, sua voz como o som do vento cortante. "Você veio atrás da chuva de ferro?" Capítulo 3. A tempestade final. A Senhora da Chuva de Ferro olhou para João com um sorriso cruel. Ela levantou a mão e, de repente, a tempestade se intensificou. Os ventos começaram a girar violentamente e pedras metálicas começaram a cair do céu, batendo com força nas paredes e no chão. A mulher explicou que sua alma fora condenada a viver entre os ventos e as tempestades, amaldiçoada a nunca mais encontrar paz, até que alguém oferecesse o sangue de um inocente como sacrifício. João tentou fugir, mas a porta se fechou violentamente, trancando-o dentro. Ele sentiu a força da tempestade o pressionando, como se a própria casa estivesse desmoronando sobre ele. O metal das pedras parecia cortar sua pele, e o som das vozes do vento tornava-se cada vez mais ensurdecedor. A Senhora da Chuva de Ferro o observou com satisfação enquanto ele caía de joelhos, seu corpo coberto de feridas sangrentas. "Agora, você é parte de minha tempestade", disse ela com um sorriso. No dia seguinte, a tempestade cessou, mas o corpo de João nunca foi encontrado. Os moradores da cidade, ao olhar para os campos ao redor da fazenda, diziam que viam relâmpagos e trovões, mas sem chuva, como se a fúria da senhora estivesse sempre presente, aguardando o próximo curioso que se atrevesse a desafiar a lenda. 7. A lenda da mula sem cabeça de Avaré. Capítulo 1. O cavaleiro desaparecido. Na cidade de Avaré, o rumor sobre a mula sem cabeça era conhecido por todos. Diziam que a criatura, uma mula gigantesca, corria pelas estradas à noite, sem cabeça, com fogo saindo de suas narinas, e seus cascos batendo no chão, com um som que ecoava por quilômetros. Mas a origem da lenda era ainda mais aterrorizante. A história se originava de um cavaleiro chamado Mateus, que fora um homem arrogante e cruel, temido por todos na região. Ele abusava de seu poder e maltratava os moradores, ignorando qualquer forma de piedade ou misericórdia. Um dia, ele apareceu na cidade com uma nova montaria, uma mula grande e forte, mas algo estava errado com o animal. Ela parecia sempre inquieta, como se sentisse um mal a rondando. Durante uma noite de lua cheia, Mateus montou a mula e partiu, em uma jornada solitária, mas nunca mais foi visto. Na manhã seguinte, o som de cascos foi ouvido vindo das florestas, mas quando as pessoas chegaram lá, encontraram apenas o cavalo, sem Mateus e sem qualquer explicação. A mula estava com os olhos arregalados e parecia estar possuída por uma força sobrenatural. Capítulo 2.
A criação da mula sem cabeça. A cada noite que passava, a mula parecia mais violenta, até que uma madrugada ela apareceu novamente, mas sem a cabeça de seu cavaleiro. A lenda dizia que Mateus havia sido punido por seus pecados e sua alma condenada se fundiu à mula, transformando-a em uma criatura sem cabeça, forçada a correr eternamente sem descanso. Ela era vista cavalgando pelas estradas, seu corpo envolto em chamas e fumaça, sua cabeça ausente, mas seus olhos brilhando com ódio e vingança. Dizem que quem cruzasse o caminho da mula sem cabeça nunca mais retornaria, e os gritos dos perdidos ecoavam pelos campos durante as noites de lua cheia. A mula sem cabeça continuou sua jornada solitária, perseguindo aqueles que se atreviam a invadir os limites da cidade. Em algumas noites, ela aparecia à frente das casas, batendo suas patas no chão com uma força sobrenatural, até que o som ecoava como um trovão. Ela nunca parava, nunca descansava, porque sua maldição a impedia de alcançar a paz. Dizem que se alguém escutar o som dos cascos na estrada à noite, não deve olhar para trás, pois o olhar da mula sem cabeça será o último que a pessoa verá antes de ser consumida pela escuridão e desaparecer para sempre. Na cidade de São Vicente, havia um vale cercado por montanhas altas, onde poucos ousavam se aventurar. A lenda contava sobre uma mulher cega que vivia sozinha em uma cabana no centro do vale. Sua história era um mistério, e ninguém sabia como ela havia ficado cega ou por que morava isolada ali. Mas os moradores da cidade falavam dela com receio, especialmente sobre a misteriosa melodia que ela cantava todas as noites. O nome dela era Dona Clara, e sua canção parecia ter o poder de hipnotizar aqueles que a ouviam. Cada noite, ao cair da escuridão, ela começava a cantar uma música triste, uma melodia suave e dolorosa que ecoava pelas montanhas. Os mais corajosos, aqueles que se arriscavam a subir as trilhas do vale, diziam que, ao se aproximar da cabana, o canto de Dona Clara se transformava em algo mais, algo que fazia os corações baterem mais rápido, como se fosse possível sentir a dor em cada nota. Mas o que ninguém sabia era que essa canção não era apenas uma melodia. Era um feitiço, uma maldição que fazia as pessoas se perderem nas montanhas, até desaparecerem para sempre. Henrique, um jovem curioso e audaz, decidiu desvendar o segredo do vale e da misteriosa mulher. A cada noite, ele ouvia o canto em sua casa vindo das montanhas e não conseguia resistir ao impulso de seguir a música. Ele acreditava que poderia encontrar a chave para a história de Dona Clara e talvez, quem sabe, descobrir um jeito de romper a maldição que pairava sobre o vale. Uma noite, armado com sua coragem e uma lanterna, ele subiu as trilhas tortuosas até a cabana. O vento frio cortava seu rosto, mas o som da música parecia guiá-lo, cada vez mais forte, como se ele estivesse sendo atraído. Ao chegar à cabana, a mulher estava sentada à porta, sua face pálida e os olhos vazios. Ela não olhou para ele, mas a música não parou. Era como se sua voz saísse de sua garganta sem que ela precisasse realmente cantar. "Você veio até aqui, jovem?" perguntou Dona Clara com uma voz tão doce quanto o mel, mas carregada de uma tristeza eterna. "Você não tem medo?" Henrique respondeu com determinação. "Não temo o desconhecido. Quero entender a sua canção." Dona Clara sorriu melancolicamente e, com um gesto de sua mão, convidou Henrique a se aproximar. Ele deu um passo e a música pareceu envolvê-lo por completo, como uma nuvem de névoa que o cegava. Seus pés começaram a pesar, como se o solo abaixo dele estivesse se tornando mais denso a cada passo. Ele sentiu uma estranha sensação de déjà-vu, como se já tivesse estado ali antes. A cada palavra cantada por Dona Clara, Henrique começava a se perder. Sua mente estava sendo invadida por imagens distorcidas de outras pessoas que haviam se aventurado ali, todas elas com olhos vazios e corpos caídos nas montanhas. Ele entendeu então que a mulher cega não era apenas uma vítima, mas uma guardiã do vale, condenada a fazer com que os outros fizessem o mesmo erro que ela cometera há muito tempo. "Eu te avisei", ela sussurrou, sua voz agora ecoando em sua mente. "Agora sua alma é minha."
Henrique tentou fugir, mas o feitiço já estava feito. Seus passos estavam pesados demais, como se a terra estivesse se fechando sobre ele. Seus olhos se apagaram e sua visão foi tomada pela escuridão. Quando a última nota da canção foi cantada, Henrique desapareceu no vale, como tantos outros antes dele. A melodia continuou, ecoando nas montanhas, esperando o próximo ouvinte.